Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, se protegendo, se cuidando aí, tá, meus queridos alunos? Bom, meninos, o que vai acontecer nessa aulinha de hoje? A gente vai fazer a correção, tá? A gente vai continuar a correção que a gente fez na quinta-feira passada, vocês lembram? Lá no capítulo 4, no LA, né? A gente fez 3, 6, 9 e 11. Só que a gente iniciou a correção somente de dois números, do número 3 e o número 6. Só que, como eu sou muito boazinha com vocês, eu vou retornar o 3 e o 6. Caso algum coleguinha de vocês não tenha assistido a aula, né? Ou alguém não conseguiu fazer a correção completa, tá bom? Lembrando que é importante você ter toda a sua correção completa na apostila, tá? Isso é muito importante. Então, ó, não perde tempo não, sexto ano. Já pega seu material aí, sua apostila, seu lápis, sua borracha, tá bom? Essas atividades é uma forma de a gente estar fazendo uma revisão do nosso capítulo 4, né? Onde vai falar o quê? Onde vai falar em relação, né, aos agentes e modificadores do relevo, né, meninos? A gente pode tá falando em relação a esses agentes modificadores, aos agentes o quê? Aos agentes internos e os agentes externos, né? Uma coisinha, esses agentes internos, meninos, eles também podem ser denominados de endógenos, tá bom? Agentes internos também podem ser denominados de endógenos, tá? Então, falou agentes endógenos, é a mesma coisa que tá falando para vocês de agentes internos, tá? Ou se estiver falando para vocês agentes exógenos, é a mesma coisa de estar falando com vocês agentes externos, tá? Agentes exógenos, externos, agentes endógenos, internos. Então, esses aí são os agentes transformadores e modificadores, né, do nosso relevo. Então, dentre esses aí, a gente pode estar citando o quê? Em relação aos agentes internos, a gente pode estar falando aí sobre o tectonismo, né? Junto às falhas e às dobras aí, o vulcanismo, com abalos sísmicos aí, seja maremotos, né, e terremotos. Já os agentes externos, que a gente viu bastante, relacionado aí a erosões, né, o tipo de erosões. Passei para vocês, né, fora essa da apostila de vocês, outros tipos de erosão. Eu passei para vocês. A gente pode estar citando o que agora? A gente pode estar falando, citar para vocês erosão pluvial, né? Que é das chuvas, erosão eólica, que é dos ventos. Inclusive, meninos, observe muito bem essa imagem que está aí, essa imagem que eu coloquei para vocês. Essa imagem aí nada mais é do que uma formação rochosa que foi esculpida pela ação do quê? Pela ação dos ventos, tá bom? Professora, mas realmente isso é verdade? Realmente, meninos. Então, essa formação ela foi totalmente esculpida pela ação dos ventos. Então, aí a gente pode estar citando, né? Erosão também, erosão marinha, né? Em relação ao mar, erosão fluvial dos rios, erosão glacial, que é das neves, e né, erosão aí antrópica. Infelizmente, essa aí é causada por quem? Pelos seres vivos aí, tá bom, meninos? Então, no decorrer a gente, né, achei necessário fazer essa retrospectiva, essa revisãozinha sobre alguns conceitos que a gente já trabalhou e a gente vai sempre estar sempre fazendo isso para a gente não esquecer, né? Acredito que é uma forma de a gente sempre estar ligadinho aí no conteúdo, nos conteúdos que a gente já trabalhou, tá bom, meninos? Então, ó, acredito que todo mundo já se organizou nesse tempinho aí, né? Já tá com a sua apostila, então vamos lá, tá? Professora, mas a gente não tinha outra atividade? Tinha outra atividade sim, mas, alunos, para não ficar muito extensa a correção, né, eu decidi fazer essa divisão, né, do capítulo 4 e as outras atividades do capítulo 5, tá bom? A gente vai concluir somente essa aí do capítulo 4, tá? Então, pega aí seu LA, capítulo 4, 3, 6, 9 e 11. Vai estar entre as páginas, meninos, do LA de vocês, entre as páginas 14 e 19 do LA de vocês, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, né, não entendeu algum conceito, alguma palavra, deixa anotadinho aí na nossa transmissão ao vivo, a gente tira essa dúvida, que a sua dúvida, né, pode ser a dúvida de algum colega seu, então é importante essa participação de vocês, tá bom? No mais, bons estudos aí, vamos ficar ligadinho na correção, tá bom? Ninguém fica disperso, deixa o som do vizinho ligado, deixa o cachorro latir, tá?
deixa o trem de ferro passar, nós vamos focar na nossa correção, que isso é de suma importância para o conhecimento de vocês. Tá bom, alunos? Bom, meninos, vamos lá então, né, iniciar a nossa correção. Em relação a essa 3 e essa 6, eu vou passar um pouco mais rápido, porque já foi feito, né? Somente mesmo quem não estava na nossa aula de quinta-feira, tá? Para não ficar perdido, para ficar aí com sua apostila totalmente impecável, totalmente, né, todos os exercícios respondidos aí, tá bom, meninos? Então, vamos lá. Em relação a essa 3, fala assim, o vulcanismo ele pode gerar bons lucros ao turismo. Não se trata apenas de observar um vulcão em atividade, mas há algo mais, né, os geysers em áreas de atividade tectônica atual e as águas termais que podem também ser encontradas no subsolo de regiões que há dezenas de milhões de anos tiveram atividade vulcânica. Bacana. A letrinha A pergunta para a gente o seguinte: você conhece alguma instância ou algum balneário de água termal? Sim ou não? Onde se situa? Qual estado aí? Qual país? Caso você tenha visitado, como são as águas? Como são essas águas? Frias, quentes, mornas, tá bom? E a letrinha B, faça uma pesquisa sobre águas termais ou a respeito dos geysers e registre as principais informações. Então, as questões que foi falada na quinta-feira, né? Então, nessa letrinha A gente pode estar colocando o quê, meninas? A gente pode estar citando aí, por exemplo, a cidade de Araxá, né, em Minas Gerais, em relação das águas termais. A gente pode estar citando Marcelino Ramos, né, que fica no Rio Grande do Sul. A gente pode estar falando Gravatá, né, em Santa Catarina. Subir lá para o Nordeste, a gente tem Mossoró, né, localizado aí no Rio Grande do Norte. Próximo a gente tem o quê, meninos? Rio Quente, né, próximo aqui a cidade de Pires do Rio, entre outros aí, tá bom? Se você colocou outras, não tem problema, pode deixar, tá ok? Em seguida eu vou estar colocando aqui embaixo, tá? Para vocês. E a letrinha B, né? Fazer uma pesquisa sobre águas termais. Se você fez sobre águas termais, bacana, ou só de geysers, bacana, para você escolher. Quem quiser fazer dos dois também não tem problema, tá bom? Bom, aquele dia na quinta eu falei para vocês em relação aos geysers, né? Para que vocês colocarem aí no caderno de vocês. Mas quem fez sobre águas termais, tranquilo, né? Ou seja, o que são essas águas termais? Como que acontece esse processo aí de águas termais, né? Nada mais é do que, meninas, as águas das chuvas, elas vão fazer o quê? Elas vão penetrar o solo, né? E pouco a pouco ali ela vai abrindo o caminho em direção ao centro da Terra. E a gente sabe quando vai abrindo esse caminho em direção ao centro da Terra, a gente chama de gradiente geotérmico, tá bom? As temperaturas vão o quê? As temperaturas vão se esquentar, né? Quando essas temperaturas aí, né, elas se esquentam, vai ganhar o quê? Ela vai ganhar pressão, e ganhando pressão ela vai voltar, né? Então ela volta aí, né, essa água na forma de aguinha quente, tá bom, meninos? Em relação aos geysers, uma coisa que vocês não podem, hipótese alguma, esquecer em relação aos geysers, eles só acontecem em regiões com áreas de vulcões ativos, tá bom, sexto-ano? Coloque isso aí na cabecinha de vocês. Ele só vai acontecer em áreas de vulcões ativos, tá? Então, tem vulcões inativos, tem geysers? Não, só em áreas de vulcões ali ativos, tá bom? Na quinta-feira a gente destacou, né, que eu queria mostrar para vocês, mas não consegui aquele dia, né, o Derek mostrou pra gente, né, na Islândia lá, o geyser de Stoku, né, visitado por milhares de pessoas de N países aí, né? Um geyser nada mais é do que uma nascente termal, né? Que periodicamente, né, a cada período, a cada meia hora, a cada 20 minutos, a cada 10 minutos, né, ele entra em erupção. Tem erupções, por exemplo, esse que eu falei para vocês na Islândia, de Stoku, ele chega, meninas, a 20 metros de altura, né? A erupção dele pode atingir até 100 graus, né? As temperaturas daquele vulcão ali, tá? Podem até ultrapassar 100 graus também, tá? Então, ou seja, né, que vai entrar em erupção periodicamente, através dele, né, uma grande coluna de água quente é expulsa para o ar e ocorre em intervalos fixos, mas alguns ali, né, acontecem em espaços irregulares, né, cuja ali as pausas podem durar minutos ou até anos, pode ser que, né, tem geysers ali que a cada 290 dias, né, 360 dias, né, eles entram em erupção, tá bom? Depende dessa questão aí, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui embaixo agora, para vocês, quem não fez aqui, né, em relação a 3A e B, tá bom? Ok, né, meninos? Então, vamos lá para
o número 6, que está lá no LA de vocês, na página 16, tá? Então, fica ligadinho aí. Deixa eu abaixar isso aqui que a gente vai conversar agora em relação a esses limites, tá? É um bom momento para a gente voltar um pouquinho o nosso conteúdo e falar desses limites aí, tá? De placas. Na obra de ficção de Júlio Verne, intitulada Viagem ao Centro da Terra, de 1864, os personagens principais, Professor Otto e seu sobrinho Axel, ingressam no interior do planeta pela cratera de um vulcão na Islândia e, depois de muito tempo e muita aventura, eles retornam à superfície pela abertura de outro vulcão, Stromboli, em uma ilha ao sul da Itália. Meninas, deu até vontade, sabe, de fazer uma viagem, uma aventura ao centro da Terra? Bora comigo? Em relação à origem desses vulcões, há uma importante diferença. Os vulcões italianos se situam em uma área de convergência de placas, ao passo que os vulcões na Islândia eles se formam em um limite divergente de placas. Explique com mais detalhes essa diferença, né? Pesquise outros vulcões aí ativos situados na Itália e na Islândia. A gente já trabalhou, mostrei para vocês vários vulcões ativos, né, em determinadas aí regiões do nosso planeta, tá bom? Então você pode estar colocando algum daqueles, tá? Mas o que a gente vamos lá, vamos pegar essas diferenças aí relacionadas a esses vulcões da Itália e os vulcões aí da Islândia, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, uma das diferenças Ok, meninos, então, ó, coloquei para vocês uma, né, das diferenças, o que? Entre os vulcões da Itália e os vulcões da Islândia, é que enquanto na Itália eles estão distribuídos em quê? Com uma certa distância, né? Na Islândia os vulcões estão concentrados em um local, tá bom? Em um local ali. Em relação ao que é os limites, que é importante a gente falar também, né, os limites aí dessas placas, deixa eu colocar para vocês também. Vou falar igual eu falei para vocês aquele dia. Professora, não cabe. O que eu faço? Organiza aí, meninos, tá? Organiza aí, faz caber toda essa respostinha que é importante para vocês, tá? Organiza, faz uma setinha, tá? Tem espaço aí na postilhinha de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Em relação ao limite de placas,
Ok, sexto ano. Bom, então essa aí ficou, né? A nossa resposta da número 6 lá no LA na página 16, tá bom? Em relação às placas aí, né? Em relação ao limite de placas, os vulcões aí em limites convergentes formam ilhas vulcânicas. E o de limites aí divergente, né? Esses limites são em que as placas vão se afastar. Então, afastando, o que vai acontecer? O magma ali, ele vai encontrar uma vazão, um espaço ali e vai transbordar, ok? Ai, professora, eu esqueci como que é essas placas. Então, olha só, coloquei para vocês, né? Pra gente recapitular. A gente vai estar sempre fazendo essa questão aí, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente vai voltar lá atrás e vai lembrar. Tá bom, meninos? Então, ou seja, o que são, meninos? Esses limites aí, né? Divergentes, transformantes e convergentes. Um desses aí, né? É um que acontece perigosos terremotos. Vocês lembram quais são esses limites aí? Vamos começar então pelos limites divergentes, né? O que vai acontecer nesses limites? A gente acabou de ver, as placas vão se afastando uma das outras, né? Aí acontece, quando a gente começou a falar em relação a esses limites de placas, né? Eu falei para vocês em relação ao Rift Valley, localizado na África, né? Ou seja, formou-se uma fenda ali, né? Quem quiser pesquisar aí, tá mostrando um pouquinho mais sobre o Rift Valley, tá bom? Outro limite aí, limite transformante, né, meninos? Esses limites aí em que as placas vão mover o que lateralmente, como a gente está vendo aí na imagem, né? Lateralmente entre si. O que vai acontecer, meninos aí? Fortes terremotos. Muito bem, fortes terremotos aí, né? A gente pode também falar, né, sobre os limites convergentes, ou seja, os limites convergentes e as placas, elas vão se mover, né, uma ao encontro aí da outra. Nesse limite a gente vai ter o que? A formação de montanhas, de cordilheiras, tá? A gente pode estar citando aí a Cordilheira do Himalaia, Alpes europeus, a Cordilheira dos Andes, tá bom? A gente pode estar citando como exemplo para vocês aí. Tranquilo, sexto ano? Bom, meninos, então vamos lá agora, né, para o número 9, lá no LA de vocês, na página 18, tá bom? Número 9 fala assim pra gente. Em geral, quanto maior a magnitude dos terremotos, mais danos causam e mais vítimas deixam. No entanto, isso nem sempre ocorre. Observe os dados referentes a 2 fortes terremotos ocorridos neste século aí, tá bom? Então aí a gente tem o número 1, né, terremoto no Haiti, quando aconteceu? No dia 12/1 de 2010. Epicentro aí a poucos quilômetros da capital Porto Príncipe. A magnitude, né, que é onde vai medir. Meninos, só lembrando que em relação, como a gente viu aí em cima, né, aos limites de placas convergentes, transformantes e convergentes, né, todos podem ocasionar terremotos, só que entre maior e menor magnitude, tá bom? A gente viu aí que os limites de placas transformantes é onde vai ocorrer o que? Os terremotos aí com maior magnitude, tá bom? Então, olha só, né? Esse terremoto no Haiti, a gente teve o que? Uma magnitude de 7 graus na escala Richter aí, né? Olha a quantidade de números de mortes, meninos, acima de 230 mil pessoas. Foi um episódio trágico que aconteceu aí no dia 12 de janeiro, né? Ceifou aí a vida de inúmeras pessoas, infelizmente, deixou pessoas desabrigadas, pessoas feridas, né? Cidade aí totalmente destruída aí, né? Então, um cenário muito triste, infelizmente. E outro aí, né? O 2, terremoto no Japão, né? No dia 11/3 de 2011, o epicentro onde aconteceu no Oceano Pacífico, próximo a Sendai, na costa nordeste do país. A magnitude, olha só, né? Já é 2 graus a mais que o do Haiti, 9 graus na escala Richter. A ocorrência é o que? De tsunamis. Olha só, meninos, o número de mortes, né? Acima de 11 mil pessoas, né? Ou seja, aí, né? Um grande número, infelizmente, de mortes, tá bom? Infelizmente aí, né? Então, ou seja, meninos, também foi um cenário, né? Trágico, muito triste essa questão que aconteceu, né? Infelizmente, esses 2 terremotos aí, terremoto no Japão e o terremoto aí no Haiti, né? Então, o que vai acontecer, meninos? Ou seja, essa instabilidade tectônica é a consequência de quê? É a consequência de uma zona de convergência, né? Que vai envolver as placas da onde? As placas ali do Pacífico.
né, Euroasiática Oriental, a norte-americana e a das Filipinas ali. Então, o encontro desses blocos, né, que compõe a camada sólida externa ali da Terra, né, é responsável pelo quê? Pelos constantes terremotos, infelizmente, né, tsunamis, além da intensa atividade vulcânica, né, naquela região, tá bom? Então, aí vem a perguntinha pra gente, né, meninos? Que outras situações interferem no número de vítimas de um terremoto, além de sua magnitude? Registre suas ideias e depois discuta com os colegas. Então, eu vou colocar, né, alguns fatores aqui, né? Vocês podem depois falar pra gente, né? Também outros fatores que vocês colocaram, tá bom? Nas aulas posteriormente, tá? As transmissões ao vivo aí, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês. Coloquei então para vocês, é um fator, né? É o número. Outros fatores que influenciam o número de vítimas de um terremoto são que a densidade demográfica daquelas áreas atingidas, né? Ou seja, a questão de pessoas, né? Quantidade de pessoas, tá bom? Então, ou seja, a densidade demográfica aí. A gente pode estar colocando também a presença, né? Ou a ausência ali de mecanismos. Vou colocar aí também para vocês. Essa questão aqui a gente pode, ó, a presença ou a ausência de mecanismo de preparação para emergência, ou seja, que vai falar em relação às construções, né? Ou seja, aquelas construções lá, diferente das nossas construções, elas já são preparadas para o quê? Para suportarem, né? Falado em relação ao Japão, para suportar certos tipos de terremoto, né? Relacionado aí a magnitudes, tá bom? Também a gente vai colocar, né? Que nós são os códigos. Por exemplo, entre outros também, tá bom? Resumo aqui, entre outros fatores. Ok, sexto ano, né? Então, ou seja, outros fatores que influenciam o número de vítimas é a questão da densidade demográfica, né, das áreas ali atingidas, a presença ou a ausência de mecanismo de preparação para emergência, códigos ali que garantem a construção de prédios com elementos que vão diminuir o risco de desabamento, né? Por exemplo, ou seja, outros fatores também que vocês colocaram também, né, poderá estar certo. Tranquilo, meninas? Então, ou seja, aquelas construções ali no Japão, esses prédios são construídos da forma que eles aguentem, que eles suportam ali terremotos, né? Mas eu acredito que é uma magnitude 9 ali, 9.1, né? Ou seja, é bem forte, né? Tem que ser realmente bem resistente, né? Bom, meninos, então, a questão 9, ok. Agora a gente vai lá para, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, para o número 11, né, do LA de vocês, que tem também
Depois para vocês, né, o caça-palavra embaixo, tá bom? Então a gente vai fazer assim, posteriormente eu vou colocar para vocês a resolução, tá bom, meninos? É completa para vocês acharem lá, tá? Bem interessante isso aí, uma forma também de a gente estar lembrando certos conteúdos que a gente já viu, né? Então fala assim no caça-palavras a seguir, marque os conceitos geográficos que completam corretamente o texto. Então vamos lá? Estão preparados? Espero que sim, tá bom? Então vamos lá, tá junto comigo aí, tá? Correção. Podemos não perceber, mas a superfície da Terra está em constante o quê? Em constante transformação. Isso ocorre por conta dos agentes, o quê, sexto ano? É dos agentes internos? Isso, né? E isso acontece, né? Devido aí por conta dos agentes internos. Então, esse primeiro aí ficou internos. Vamos lá? Internos e externos. São exemplo de agentes internos. Terremotos, que mais? Terremotos, vulcanismo, além das dobras, né? Dobras e falhas que resultam do choque e das fraturas das placas, o que? Fácil essa, né? Das placas tectônicas, os agentes externos desgastam as formas de relevo por meio da erosão e do que mais? Intemperismo, ponto, né? A ação das águas dos rios, das chuvas e dos mares, das geleiras e dos ventos, além dos seres vivos, incluindo as intervenções de quem? Infelizmente, né? As intervenções humanas, está entre os principais exemplos dos agentes externos, ok, meninos? Então ficou, ó, vou falar na sequência, tá? Ficou internos, vulcanismo, dobras tectônicas, intemperismo, rios, chuvas, geleiras e humanas, tá bom? Então essa aí ficou a nossa número 11, tá? Na sequência, eu vou colocar para vocês a resposta certinha, né, do caça-palavras, tá? Para alguém aí que tiver ficado com alguma dúvida, tá bom? Relacionado, meninos, ao intemperismo, é importante vocês saberem como que ocorre, né, esse processo, tá bom? O que é esse intemperismo? É o processo que vai promover o que? A alteração de rochas, né? Decompondo-a e desagregando-as, né? Do quais os tipos de intemperismo que a gente trabalhou? Intemperismo físico ou mecânico, né? Intemperismo físico ou mecânico e intemperismo químico, ok, meninos? Então, na sequência, eu vou colocar para vocês, tá? Para vocês deixarem tudo ok, a apostilinha de vocês. Alunos, tá aí, como eu falei para vocês, né? O caça-palavra, com todas as palavrinhas aí, tá? Para vocês encontrarem. Se vocês não conseguiram ainda ou ficaram em dúvida, né? Tá aí para vocês verem da forma correta, tá bom? Dá um pause aí, tá? Confere a de vocês, tá bom? No mais, meus queridos, muito obrigada, tá bom? Espero que todos tenham conseguido fazer a correção. Lembrando que qualquer dúvida aí, tá bom? Amanhã a gente tira essa dúvida, tá? Deixa anotadinho aí na nossa aulinha de geografia amanhã, tá? No mais, obrigada a todos, um grande abraço, um forte abraço para todos aí, né? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.